Boa noite com Jesus, irmãos. Amém? Amém. É bom estarmos aqui para adorarmos ao Senhor Jesus. Amém? É bom estarmos aqui. É sempre bom estarmos na casa do Senhor para aprendermos. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esta oportunidade que temos para vir à tua casa, ó Deus, adorarmos ao Senhor, agradecermos a Ti, ó Pai, pelas bênçãos que temos recebido e por ainda maiores que receberemos nesta noite. Pedimos, ó Deus, que nos dê um espírito prontos para ouvir a Tua palavra, um pregador ungido e que saiamos daqui melhores do que entramos. Ajuda-nos, aceite a nossa adoração, nós pedimos com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar o número 155, Ré maior. Nesta vida, quem é que de mim cuida bem? É Jesus, é Jesus, é Jesus. Nesta vida, quem é que de mim cuida bem? Nos perigos, nas lutas, me guarda também. E me ajuda a levar minha cruz. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Quando triste no mundo sem consolação, desprezado sem ter quem me estende sua mão, lá do céu alguém me conduz. É Jesus, quando fraco me encontro sem forças até, o inimigo procura roubar minha fé. Sobre mim vem do céu uma luz. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Amém. Vamos aí do 148. Este é lá. Eu tenho uma casa naquela cidade, a minha casa humilde aqui. 148 do Ceilá.
Jesus, uma boa noite com Jesus, irmãos, amém? O Senhor é a força da nossa vida, que Deus continue nos ajudando nesta noite. Nós damos as nossas boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que estão nos visitando nesta noite, o que para nós é sempre uma satisfação, uma honra tê-los no nosso meio. E convidamos para cultuar conosco. Os nossos dias e horários de cultos são todas as quartas e sextas, iniciando às 18h30 com o programa Fé para Vencer. Aos domingos, o nosso culto inicia pela manhã, às 8 horas da manhã com as crianças e logo após a escola dominical. Às 13h30, após o almoço, nós temos o trabalho com todos os irmãos e irmãs que passam o dia aqui na igreja, após o almoço às 13h30. E às 16h30 o companheirismo com a mocidade e toda a igreja já aqui dentro do santuário. E às 18 horas o nosso culto da noite. Temos a nossa igreja em Taguatinga, onde os cultos são realizados todas as terças, iniciando às 19h30 horas. E aos sábados às 18 horas. Então amanhã teremos culto ali em Taguatinga às 18 horas. Lembrando que todos os nossos cultos vão ao ar através da nossa página na internet. O endereço da nossa página é tabernaculodafé.df.org.br. Não esquecendo também do nosso programa Fé para Vencer, que vai ao ar diariamente através da Rádio Redentor AM, 1110, de domingo a sexta-feira, horário do meio-dia a 1h da tarde. No sábado, das 7 às 8 horas da manhã. 1 hora de programação todos os dias em nossos lares. Lembrando que quem não consegue sintonizar a Rádio Redentor, você pode estar acessando a nossa página, que o programa também está sendo transmitido através da nossa página. Nós queremos enviar o nosso abraço fraternal, nosso Deus os abençoe, a todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando através da nossa página nesta noite. Lá na Alemanha, em Frankfurt, está a irmã Conceição Picotto. Na Itália, em Palermo, a irmã Roseta Graziani. Na Bahia, em Brejinho das Amentistas, a irmã Ana Cláudia. Em Goiás, em Acreúna, o irmão Emílio e a irmã Ingrid. Na Chácara, o Muarama, o irmão Nonato. Em Iaciara, a irmã Coraci. No Jardim Gal, o irmão Daniel Camelo e família, o irmão João Leite e a irmã Augustinha, a irmã Yara, a irmã Sueli e família, o irmão Thomas, a irmã Cecília e também a irmã Priscila. No Jardim ABC, o irmão Fernando e a irmã Josiane. Em Minasul, o irmão Jorge Cunde, também a irmã Diva e também a irmã Késia. No Novo Gama, a irmã Ana e família. Em Planaltina de Goiás, a irmã Tarciane Arouche e família. No Valparaíso, a irmã Cláudia e a irmã Rebeca. A irmã Rejane Gomes e família. Também a irmã Neves e família. No Distrito Federal, em Ceilândia, o irmão Hinaldo e família. Também o irmão Eupídio e família. No Gama, o irmão Érico e família. No Guará, a irmã Ivone. Em Planaltina, o irmão João Batista. No Riacho Fundo, o irmão José Correia. A irmã Febe, o irmão Lucas, a irmã Giovana e também a irmã Milta. No Recanto das Emas, o irmão Leonardo Leite. Em Taguatinga, a irmã Fátima, o irmão Egilson Walter. No Mato Grosso, na Fazenda Primavera, o irmão Salomão Cundi e família. Em Minas Gerais, em Teófilo Otônia, a irmã Milza e família, também o irmão Rafael e a irmã Daiane. No Pernambuco, em Vitória de Santo Antão, a irmã Cida e família. Em São Paulo, em Araçatuba, o irmão Fumil e a irmã Neuza Camimura. Em Birigui, a irmã Adriana e o irmão Alex. Em Cajobi, a irmã Tânia. No Glicério, o irmão Edilberto. Em Jaú, o irmão Jesus e a irmã Clares. Em São Manuel, o irmão José Ferreira e família. E outras 45 conexões não identificadas. Que Deus continue abençoando a todos os irmãos e irmãs nesta noite. Deus seja com cada um de nós.
O irmão Isaac justifica sua ausência por motivo de viagem e pede oração. As irmãs Andy e a irmã Eide notificam suas ausências neste e nos próximos cultos por motivo de viagem. O irmão Mauro Miranda, ele justifica sua ausência por motivo justo. A irmã Nilde pede oração por sua sobrinha, Rosirene Costa Viegas. Ela está com um caroço na cabeça. O irmão Ricardo Camelo pede oração pela sua filha, Lívia, que não está passando bem, mas ela vai passar bem após a nossa oração. Nós vamos orar também por Aristóteles Meireles Primo, também Luzimar e família, Calvina e família, Dilina e família, Josefa, José Antônio Serafim e família, João Paulo da Costa e Aldenir e família. Se você tem uma necessidade nesta noite e não enviou o seu nome por escrito, mas quer fazer isto conhecido diante de Deus nesta hora, levante uma de suas mãos, crendo no poder da oração que Deus pode dar aquilo que você necessita nesta hora. Querido Deus e amado Pai Celestial, nós estamos reunidos, Pai, em torno da Tua Palavra, com um único propósito, uma só fé, um só objetivo, Pai. Viemos para ser ajudados pelo Senhor, e cada uma dessas pessoas que colocaram os seus nomes aqui por escrito, Senhor, por certo elas têm fé para receber do Senhor aquilo que cada um deseja nesta hora, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa nos atender nesta noite, e que nós possamos sair desta reunião mudados, Pai, transformados, Senhor, cheio do Teu Espírito Santo, ó Deus. Que o Senhor possa dar a cura, a libertação, abrir as portas de um emprego, Senhor, e que nós todos, Pai, possamos sair daqui abençoados pelo poder da Tua Palavra, Senhor. Toma também, ó Deus, o nosso pastor em Tuas mãos, que ele possa trazer uma palavra ungida, Senhor, e nós também possamos estar ungidos para receber a Tua Palavra, Senhor, pois nós necessitamos disso. Abençoe também, ó Pai, a adoração de nossas ofertas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Adoremos a Deus com as nossas ofertas. Sendo abrigado em meu Jesus, conforto e paz terei, ainda que surja em seu furor, o mal não temerei. Cristo é o refúgio certo, que abranda o coração. Sublime amigo sei igual, que me sustém a mão. Fonte real de puro amor, manancial de luz, o meu resgate segurou quando expirou na cruz. Cristo é o refúgio certo, que abranda o coração.
amigo sem igual, quem me sustém a mão. A female dog can't be immoral. A female bird can't be immoral. A woman is the only thing that can do it. Uma porca não pode ser imoral. Uma cachorra não pode ser imoral. Uma ave fêmea não pode ser imoral. Uma mulher é a única coisa que pode fazer isto. I see where Satan went. See? Agora, está vendo onde Satanás foi? Está vendo? But still she's one's got the power to say yes or no. See? Depends on where she wants to hold herself. See? Porém, ela ainda tem. Ela é a tal que tem o poder de dizer sim ou não. Veja, depende de onde ela queira se segurar. Está vendo? Now, here we can see plainly the serpent's seed where it come in. There's only one place he could go to. Agora aqui nós podemos ver claramente a semente da serpente, onde ela entrou. Há somente um lugar a que ele poderia ir. That wouldn't nail it down. Somebody's blind. It had to go to that. Se isso não é capaz de dizer exatamente o que é, alguém está cego. Está vendo? Veja, tinha de chegar nisso. Notice, the reason animals couldn't do it, a female animal, they were in the original creation, but the woman was not in that original creation. Note, a razão por que animais não poderiam fazer isto, uma fêmea animal, é que elas estavam na criação original. Porém, a mulher não estava nessa criação original. Now we're going back to dig this up and bring it right down to the modern day in the Testament. Agora, nós estamos voltando para desenterrar isto, então trazê-lo diretamente ao dia moderno no Testamento. She is designed alone for filth and unclean living. Ela está projetada sozinha para obscenidade e vida suja. A dog can. No other female can. It's just the woman that can. Um cão não pode, e nenhuma outra fêmea pode, é só a mulher que pode. A dog or any other animals once a year, and that for her babies. Not for sexual pleasure, but for her babies. Um cão ou qualquer outro animal, uma vez por ano. É isso por seus filhotes. Não por prazer sexual, mas por seus filhotes. The old sow hog, the old slut dog, once a year, one moment, that's for her babies. But a woman is designed for any time she desires. A velha porca, a velha cadela, uma vez por ano, um momento. Isso é por seus filhotes. Mas uma mulher é projetada para qualquer ocasião que ela deseje. Okay. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, como te agradecemos, Senhor, em podermos estar aqui na tua casa, juntamente com estes amados irmãos, para continuarmos aprendendo mais do Senhor, da tua palavra. Ajude-nos, dá-nos humildade, porque depende muito de humildade para aprender do Senhor. Ninguém aprenderá do Senhor com arrogância,
com ego, com coisas humanas, mas para aprender precisa descer do pedestal. Moisés precisou, Paulo precisou, Saulo, todos precisaram e nós também precisamos pôr a nossa cara no chão e aprender do Senhor. Tua palavra é rica para nós. Com perdão de nossos pecados, fale conosco, Pai. Humildemente te pedimos, ajude-nos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Senhor Jesus, continue nos abençoando, irmãos. É bom estar aqui, rever cada irmão, cada irmã, ver o esforço que vocês fazem para vir à casa de Deus. O melhor esforço que existe é o esforço de vir à casa de Deus. Você diz, o maior esforço é eu ir trabalhar para pôr o pão na mesa. Não. Sem Deus você não dá conta de pôr o pão na mesa. Sem Deus você não dá conta de fazer nada, nada, nada. O maior esforço que existe é se aproximar de Deus em espírito e em verdade. Vir à casa de Deus. Isso é que nos dá substância para exercer as outras coisas. Deus deve ser para nós em primeiro plano. E as outras coisas acontecerão normalmente. Amém, é bom estar aqui. Vamos ficar de pé. Deus abençoe também os irmãos que nos acompanham pela internet. Deus abençoe a consideração de cada um. É Êxodo capítulo 12, verso 12 e 13. Nós estamos estudando a mensagem, o sinal. E o profeta baseou esta mensagem nesses versículos. Deus disse: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Essa foi a última praga. Eu sou o Senhor. Você está vendo isso acontecer hoje na terra, pragas, a última praga caindo sobre todos os deuses da terra. E aquele sangue, isso aqui é para a noiva, ó. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Hoje não é mais a química do sangue, mas é a vida que estava no sangue, deve estar em nós. Ele deve ver em nós. A única coisa que nos livrará da ira de Deus é a vida que estava no sangue. Senhor Jesus, ajude-nos. Dá-nos humildade para aprender de Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-nos. O cristianismo, meus irmãos, eu gostaria de, antes de entrar na mensagem, nós comentarmos um pouquinho sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus. O cristianismo está baseado em toda a palavra de Deus. Deve estar para cada crente. O cristianismo. Você vê que o mundanismo está na condição que está, porque estão baseados na palavra do homem. E a palavra do homem, ela falha, ela tem contradição. Mas a palavra de Deus passa era, tempo, eternidade, ela é sempre a mesma. Disse o próprio Senhor Jesus em Mateus 24:35: passarão os céus, a terra, porém minhas palavras não passarão.
E 1 João capítulo 5, verso 7 diz que Pai, Palavra e Espírito Santo é a mesma coisa. Então não passa. Não passa. Quando ele diz haja, lá em Gênesis 1, o irmão Brana disse, não se sabe quantos mil anos demorou para começar a existir. Mas não passou. A coisa que ele diz para vir em cena, veio em cena. Até hoje, não é? Quando ele criou lá, ele nunca mais criou nada. Ele criou até Gênesis 2. Até hoje, o menino que nasce é fruto daquela criação que ele criou lá em Gênesis 2. Isto porque Deus é responsável pela sua palavra. Ele não é como nós, o homem. O homem fala uma coisa e amanhã nós desfalamos, falamos outra. Tem uma conclusão hoje, amanhã tem outra. Não, o Deus é onisciente. Onisciência de Deus, ele sabia antes de Jacó nascer, ele disse, amei Jacó e aborreci Esaú. E ele firmou naquilo. Ele disse para Noé, vai chover, demorou 120 anos, mas nunca voltou atrás, veio a chuva. E assim, em referência a Marcos 16, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele não voltou atrás não, ele está firme. A falha não está em Deus, a falha está em nós, em não confiar nisto. Se nós simplesmente confiarmos em cada palavra que ele diz, desde Gênesis até Apocalipse, ele está obrigado, ele próprio. Você quer ver aqui, ó, é a mensagem véu adentro, parágrafo 27. Véu adentro, parágrafo 27. Profeta falando sobre guardar a promessa que ele fez de não pedir dinheiro, forçar, mas deixar ser livre. Ele disse, assim guardei minha promessa. Ó, se nós, como homem, guardamos a nossa promessa, certo? Com oração, vigilância, quanto mais Deus. Como nós poderíamos confiar em Deus se Ele não guardasse a sua palavra? O cristianismo seria uma falácia, uma falência total. Se Deus não guardasse sua palavra, se Ele não ficasse responsável pelo que Ele diz, como que nós poderíamos confiar nele? Isso não é cristianismo. Cristianismo é coisa séria, gente. Coisa séria. E nós temos que cuidar. Vocês que pregam, cuidado com o que vocês falam, porque isso pesa sobre vocês. Uma vez eu caí na besteira de falar que Elias estava com depressão, por isso que ele ficou deitado debaixo do pé de zimbro. Paguei caro por causa daquilo, viu? Paguei caro. Não, Deus sabe melhor. Eu preciso pedir perdão a Deus muitas vezes por fazer aquela alegação. Não, nós estamos aqui para falar o que a palavra diz e ficar em silêncio quando a palavra fica em silêncio. Assim eu guardei minha promessa, o profeta disse, como faria com qualquer companheiro, assim fiz com Deus. Coisa linda é o cristianismo, irmão. O batismo com o Espírito Santo nos responsabiliza de guardar nossa palavra. Ora, se o batismo com o Espírito Santo em nós nos responsabiliza a guardar nossa palavra, e ele, o próprio Espírito Santo, não guarda dele, não? Em qualquer sentido, em qualquer sentido. O problema é que nós não entramos véu adentro, não confiamos como deveríamos confiar, e saímos com essas conversas fiadas que Deus não guarda a sua palavra. Se não é conversa de cristão, deve pedir perdão a Deus por isso.
Eu não queria dizê-lo a minha esposa e a meu filho no caminho de casa. Eu vim para a Califórnia e tive que parar os cultos. Isso que é quando ele prometeu a Deus de não pedir dinheiro para as campanhas. E aí Deus testou, que Deus testa. Se você faz um propósito com Deus e pensa que Deus não vai te testar, Deus testa. Aí as finanças caiu quando ele fez essa promessa. Aí ele voltou, foi para a Califórnia fazer o culto, chegou lá, ele teve que pagar metade, que só entrou a metade da despesa, do salão, da campanha. Aí ele voltou para casa já com o plano de começar a trabalhar de novo, ajudar o irmão Neville na igreja, pregar algum dia, mas voltar a trabalhar, mas pedir dinheiro jamais. Ele voltou com esse plano, porque ele tinha feito uma promessa a Deus. Ô irmão, isso é lindo demais. Você guardar a sua palavra que você falou na inspiração. Deus não aguenta ficar quieto a seu respeito, não. Deus disse: meu servo está sendo fiel, eu não vou cruzar meus braços a favor dele, eu vou entrar em cena a favor dele. Se nada mais, virei, ajudarei o irmão Neville no tabernáculo. Eu disse: farei algo para pregar o evangelho e irei trabalhar como costumava fazer, patrulhar as linhas com a companhia de serviço público ou alguma coisa e pregar, deixar que ele pregue no domingo pela manhã ou à noite. Eu tomarei o outro culto e ele pregará às quartas, eu terei a terça ou algo parecido. Eu disse: continuaremos com os cultos. Eu disse: buscarei um trabalho e vou trabalhar. Parágrafo 29, mensagem véu adentro, parágrafo 29. Eu disse: eu estou fazendo certo, eu mantenho minha promessa. Vamos orar a Deus: Senhor, me ajude a manter minha promessa, ser um cristão verdadeiro, em quaisquer fase que eu estiver atravessando, ser humilde, ser puro. Eu mantenho minha promessa. Eu disse, minha promessa, não importa o que seja. Agora isso aqui que eu achei profundo: se um homem não é tão bom quanto a sua palavra, eu não quero você não pode confiar nele. Se um homem não é tão bom quanto a sua palavra, você não pode confiar naquele homem. Fala uma coisa e depois desfala. A pessoa que não é de confiança. E se Deus não fosse tão bom quanto a sua palavra, o cristianismo era uma falência. Mas Deus, Pai, Palavra, Espírito Santo é o mesmo. Deus é tão bom quanto é a sua palavra. Ele, do lado dele, ele não lenca de jeito nenhum. Agora, cabe a nós a crer. Se nós, do nosso lado, não crer, ele diz: expõe as mãos sobre os enfermos e serão curados. João Brana disse: eu posso derramar uma balde de azeite em sua cabeça, pôr as mãos sobre você todo dia, e não acontecer nada com você se você não acreditar. Se você não acreditar. Por isso eu escrevi aqui: o cristianismo está baseado em crer na palavra de Deus, em crer com a alma, ainda que saia fora da linha da teologia, da linha humana, mas o cristianismo está baseado em crer. Ele diz: se um homem, não importa o que seja, se o homem não é tão bom quanto a sua palavra, você não pode confiar nele, porque ele não é bom. E assim, essa é a única coisa que uma pessoa deve sempre ser honesta. Diga as coisas de tal forma que você possa voltar e dizer isso 1.000.000 de vezes,
e será a mesma coisa. Seja honesto, não importa se é ruim ou se é bom, seja honesto. Se isto for contra você, te fere, diga-o de todas as formas, ou cale-se e não diga nada. Mas diga de todas as formas, ainda que te fira. O irmão Brana fala isso na mensagem de perguntas e respostas número 3. Ele diz assim: não importa se o que eu prego me fere, porque eu estou cheio de embaraço, mas o importante é eu vos ensinar a verdade. Eu não posso deixar meus embaraços atrapalhar eu vos ensinar a verdade. Ele disse isso ao irmão Brana na mensagem de perguntas e respostas número 3, quando ele se trata de família. Ele tinha seus filhos, o Billy Paul casou 2 vezes, seus filhos ainda estavam em fase de entrar no cristianismo. Ele estava atravessando uma fase difícil, só que ele foi maior do que a sua fase. Ele nos deixou descer ao nível. Ele disse: eu não posso parar para olhar ao meu redor, eu tenho que olhar para o alvo. Aleluia! E assim é o líder, né? É o líder. Eu achei muito lindo hoje, lendo de manhã com a minha esposa a Bíblia. Todo dia nós lemos um capítulo, e hoje nós já estamos no capítulo 4 de Romanos. Abra sua Bíblia para você ver em capítulo 4 de Romanos, coisa linda. Tudo ficou escrito para aviso nosso. Toda a Bíblia, disse Paulo em Coríntios 10, ficou escrito para aviso nosso. Romanos capítulo 4, verso 17 a seguir. Como está escrito, falando de Abraão: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como que já fossem. Seu olhar de Deus, a onipotência de Deus, a onisciência de Deus, vê o fim desde o princípio. Verso 18: o qual em esperança, agora Abraão, né? Abraão sendo um filho de Deus. Se Abraão hoje é você, hoje somos nós. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, conforme o que Deus lhe disse. Então ele agarrou na palavra de Deus. Para Abraão, ele tomou a palavra de Deus como absoluto para ele. E se você não fizer o mesmo, você está perdido. Não tomar a palavra de Deus como seu absoluto. Assim será a sua descendência. Você é descendência de Abraão? Então você toma a palavra de Deus, seja contrária à palavra de cada denominação, você toma ela como seu absoluto e descansa nela. Aleluia. Eu lembro daquele moço, daquele senhor de idade, estava com a sua netinha ali no hospital, toda cancerosa, cheia de tubo, entubada, e pediu para o irmão Brana, que era o pastor dele, ir lá orar. O irmão Brana foi, e a oração do irmão Brana foi curtinha. Ele só diz assim: Senhor, eu coloco entre esse câncer dessa criança e essa doença, eu coloco o sangue de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém? E já despediu da família e saiu. Aquele velho não precisava de muita palavra não, ele creu na palavra simples do irmão Brana, oração simples. E um crente verdadeiro não precisa estar muita coisa não, pouca coisa ele já toma aquilo como entre a vida e a morte. Quando o irmão Brana saiu do quarto, o velho já pegou aquele tubo do nariz da criança e arrancou. A enfermeira veio brava, disse: Senhor, a criança, está aqui o laudo médico, a criança vai morrer se o senhor tirar esse tubo dela, que está sustentando ela com vida. É isto. O velho disse: mas foi feita uma oração de fé. Foi feita a oração da fé. Mensagem crendo em Deus, leia lá que você vê. Foi feita a oração da fé. Ela disse: mas aqui está o laudo. Ele disse: você está olhando o que o médico disse.
Eu estou olhando o que Deus disse. O homem de Deus disse que colocaria o sangue de Jesus entre esse câncer e esta criança. E eu criei. No dia seguinte o menino estava de alta já. Por quê? Porque o velho creu. Por que que muitos não acontecem? Porque não crê de alma. Não crê de alma, porque Deus usa o vaso humano. E para crer em Deus usando esse vaso humano, tem que ter temor, respeito, revelação, crer de fato, senão não acontece de jeito nenhum. E Deus vai usar vaso humano. Deus não vai descer lá da glória. Ele usa você, eu, nós, para ajudar um ao outro. Verso 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Porque quem deu a promessa para ele? Foi Deus. Se Deus falou, ó, o ventre de Sara pode estar ressequido, Abraão velho pode estar seco, Deus levantará a vida dessa sequidão. Verso 20, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. E isto demorou 25 anos. Às vezes nós esperamos aí 3 anos, 4 anos, já estamos reclamando. Para Abraão demorou 25, para Noé demorou 120 anos. E Noé não enfraqueceu na fé. Abraão não enfraqueceu na fé. O povo hebreu ficou 430 anos esperando a promessa que Deus deu a Abraão, que ele sairia lá da Babilônia. 430 anos e não enfraqueceu na fé. Veja, porque eles tomaram a palavra de Deus como seu absoluto. Deus é responsável pelo que Ele diz. Se você conseguir crer desta forma, Deus não te decepcionará. Veja o verso 21. Falando de Abraão, falou de mim, falou de você, né? E estando certíssimos, ou superlativo, de que o que Ele tinha prometido 25 anos atrás, também era poderoso para o fazer. Você crê nisto? Este é a noiva que Jesus irá buscar. É a noiva, é a igreja que descansa inteiramente na palavra de Deus. Se curar, foi Deus que curou. Se levar, foi Deus que levou. Mas na ressurreição todos estaremos lá. Todos estaremos lá. Amém? Mas não podemos deixar de crer nisto. O cristianismo é baseado na palavra de Deus. Deus é responsável pelo que Ele disse. Se o irmão Brana, acabamos de ler aqui, se ele como humano ficou responsável pela promessa que Ele fez, quanto mais Deus, né? Agora vamos prosseguir a leitura da mensagem do sinal. Nós paramos na sexta-feira passada, na página 23, parágrafo 147. Vamos prosseguir. Agora, o Espírito é o sinal. Não é mais a química do sangue, mas é o Espírito. Por isso você tem que ter o Espírito. Se você não tiver o Espírito de Deus em você, você não vai entender nada. É como Paulo disse aqui, em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios 2. Vamos ler, porque é bom ler devagar. É escola, todo culto é uma escola, né?
Todo culto é uma escola. Capítulo 2, verso 13. As quais falamos com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as carnais? Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Aí vem o verso 14, estou lendo 1 Coríntios 2, verso 14. Ora, o homem natural, carnal, intelectual, letra nesta hora, meu filho, joga isso por fora, por terra, joga fora, isso te leva para o inferno. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Era loucura para Abraão crer que teria um filho mesmo velho. Era loucura para Noé crer que a chuva vinha de cima, porque a umidade saía de baixo. Mas isso é para os loucos em Cristo. Lhe parece loucura e não pode entendê-la, porque ela se discerne carnalmente. A palavra de Deus se discerne carnalmente? Como que é que está escrito aí na sua Bíblia? Discerne espiritualmente. Espiritualmente. Aí vem o verso 15. Mas o que é espiritual, o que acontece com ele? Discerne bem tudo. Discerne espírito errado, discerne espírito certo. Discerne. Quem era carnal dizia que Esaú era de Deus, Jacó era do diabo. Mas quem era espiritual dizia: Jacó ama a primogenitura, ele é de Deus. Esaú já não faz muito caso dela, ele não é de Deus não. Discerne tudo, e ele, o espiritual, de ninguém é discernido. Então não vem você querer entender a Deus carnalmente, você não vai entender nunca. Você não vai entender nunca. Para você entender, você tem que entrar no espírito dele. Você tem que descer do seu pedestal e entrar no espírito de Saulo. Enquanto ele não caiu do pedestal, ele não entendeu a Deus. Mas enquanto ele estava vestido com a velha máscara, a velha farda, ele estava perseguindo o povo de Deus, não é? Porque, verso 16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Existem pessoas que têm a coragem de querer instruir a Deus. Está errado isso, está errado aquilo. Quer dizer que ele é maior do que Deus? É maior do que Deus? Quem conheceu a mente de Deus que possa instruir? Quem é maior do que Deus que possa instruí-lo? Mas, vamos ler juntos? Mas nós temos a mente de Cristo. Isso é que nos salva, irmãos. Isso é que faz a grande diferença. Isso é que faz a grande diferença. Não é, você tem que estudar, formar para o que você quiser, engenheiro, advogado, doutor, o que você quiser. Mas isso é para as coisas terrenas. Você ganhar um bom salário, para dar uma boa comida para a família, tudo bem, não é pecado não. Mas concernente às coisas do céu, você tem que começar da estaca zero. Ao pé da cruz, com humildade, não com arrogância. É o 147 da mensagem sinal. Agora o Espírito é o sinal. E serei cheio do Espírito Santo, não muitos dias depois disso, quando o sangue foi derramado, o sinal foi enviado no dia de Pentecoste, como um vento veemente e impetuoso, forma de Espírito, não é? Esse, 148, esse foi o tema de cada apóstolo. Oxalá ser o nosso tema, o batismo com o Espírito Santo. O tema de cada um deles, dali para frente, foi ser mais cheio, cada dia mais cheio, mais cheio, mais cheio. Eu nunca esqueço, nós passamos esses dias aqui, o pastor Amâncio,
Pereira Sobrinho pregando, que Deus encheu tanto o apóstolo São Pedro do Espírito Santo, ao ponto de não ter mais lugar para encher ele do Espírito Santo, que encheu até a sombra dele. Até a sombra de Pedro, onde passava, estava tão cheia do Espírito que curava os enfermos. E nós queremos disto, amém? Nós queremos disto em nós. Glória a Deus. O 148, e esse foi o tema de cada apóstolo. Ser como Cristo. Esse é o nosso tema. Senhor, eu não quero ser o mesmo que eu fui ontem. Hoje eu quero ser melhor, mais cristão, mais pontual. Me ajuda, Jesus. Me ajuda. Esse deve ser nosso tema. Era isto. Recebeste vós, o tema deles era perguntar para um, para outro, né? Recebeste vós o Espírito Santo depois que creste? Arrependei, cada um de vós sede batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse dom não é aquele dom carismático de falar em língua, não. É a própria natureza do Espírito Santo. Pois isso é um sinal, amém, que passasse da morte para a vida. Eu te pergunto, dom carismático é sinal que você passou da morte para a vida? Você vê pessoa com dom carismático dentro da igreja falando em língua e lá fora falando da vida do outro, isso não é sinal, não. Por isso que o verdadeiro dom é o próprio Espírito, é a própria natureza do Espírito Santo regendo você. Que é mais do que um presente. Aí está, quando igreja judia desvaneceu, os gentios tomaram conta disso, e aquela perversão daquele modo, agora ela saiu para conseguir aquele remanescente dos gentios, por amor do nome dele, a noiva. 149, vê o que eu quero dizer? Vê do que a Escritura está falando aqui. Se o sinal não estivesse exposto, então o pacto não era efetivo. O sinal é a vida do próprio Cordeiro, próprio Deus, hoje na igreja. Enquanto nós não tivermos aquela totalidade, o pacto ainda não está efetivado, vê? Devia estar, porque se você diz que crê e não segue as instruções da palavra, a palavra deve ser o tema principal e o tema maior da nossa vida. Ela é maior, ou você é maior do que ela? Você tem a coragem de dizer que você é maior do que ela? Misericórdia. Há muita gente que diz isso, que às vezes não fala verbalmente, mas quer ser. Deus tem misericórdia de nós. Romanos 3, Paulo diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então você não crê, vê? Ainda que você seja circuncidado lá com Israel, né? Ao 8º dia o judeu tinha que ser circuncidado para ser tido como judeu. Mas mesmo assim, embora tenha se afiliado e embora seja batizado, tenha feito todas essas coisas assim, não obstante, esse não é o sinal. O sinal é o Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo para nós hoje? É para nos fazer pássaro raro? O Espírito Santo é para nos deixar mais humildes, puro, humilde, sensato. O Espírito Santo não é para nos fazer malabarismo carnal. O que o diabo queria que Jesus fizesse lá em São Mateus 4 era malabarismo, pular lá de cima do monte, cair lá embaixo e nenhum mal acontecer. E outras coisas, pegar pedra, transformar em pão. Não, o Espírito Santo é para nos dar uma vida cristã. 149, vê o que eu quero dizer? Vê do que a Escritura está falando aqui? Se o sinal não estiver exposto, então o pacto não era efetivo. Devia estar, isso que nós já lemos, né? É o 150.
Esse bom erudito continuou falando comigo, como eu disse há pouco. Ele disse: Billy, ele disse, Abraão creu em Deus e lhe foi atribuído como justiça. Que mais podia o homem fazer se não crer naquilo? Eu disse: isso é correto, doutor, isso é certo, está certo. Ele creu em Deus. A Bíblia diz que sim, o Senhor está certo. Está ao ponto que chegou, o Senhor está certo. Desde que os 12 espias que foram enviados a espiar a terra de Canaã, por todo o tempo que foram em direção a Canaã, eles estavam ganhando terreno. Porém, quando chegaram à fronteira, então eles rejeitaram. Quer dizer, nadou, morreu no seco. Os 10 espias, né? Só entrou 2, Josué e Caleb, que levou o povo. Os 10 voltaram difamando. 153. Eu disse: vocês, batistas, estão bem até o ponto que chegaram, porém, receberam o Espírito Santo desde que creram? Eu disse: recorde, Deus reconheceu a fé de Abraão. Ele creu em Deus e lhe foi atribuído como justiça. Isto é verdade. Mas então Deus lhe deu o selo da circuncisão como um sinal para ele. Não que sua carne circuncidada tivesse algo a ver com sua alma, mas foi um sinal que ele tinha. Deus tinha reconhecido sua fé. O Espírito Santo, quando Deus nos dá, é que ele reconheceu a nossa fé. Deus jamais nos daria o Espírito Santo se nós não crêssemos de coração nele. Não. Aí cai por terra muita coisa. Você vê o pregador pregando bonito como um anjo, mas vamos ver a conduta dele, se ele crê em toda a palavra ou não. E isso é que mostra. O que mostra é os fatos, é o de verdade. Não é malabarismo que mostra que você tem o Espírito Santo, não. O que mostra é quando de fato você tem as 7 naturezas: humilde, fé, virtude, domínio e assim por diante. Que Deus nos ajude, irmãos. Cada um de nós estamos aqui buscando mais disso. Cada um de nós. Agora qual é o parágrafo? 154. E ele nos dá o sinal do Espírito Santo, que ele nos reconheceu como crentes. Não podemos dizer que somos crentes, a palavra crente é crer. Não podemos dizer que somos crentes de verdade, que cremos de verdade, enquanto não estivermos cheios do Espírito Santo. Pedro quis dizer: eu sou crente, e orava até o diabo sair igual faísca da bigorna. Leia São Mateus 10, você vai ver isso. E até Judas Iscariote estava lá no meio deles, todos dizendo que era crente. Mas na hora de torcer a porca mesmo, Pedro negou diante da criadinha, porque ele não tinha passado pelo Pentecoste, receber o Espírito Santo. Oh, meus irmãos, isso deve nos estremecer e nos dizer: Deus, dá-me do teu Espírito Santo, para que eu possa passar pelas provas e ser aprovado em cada uma delas. Porque depois que Pedro recebeu o Espírito Santo, a coisa torceu mesmo, mas quanto mais torcia, mais louvor a Deus ele dava, mais fiel ele era. E é isso que eu preciso, que nós precisamos. E ele nos dá o sinal do Espírito Santo, que ele nos reconheceu como crentes. Tudo que eu quero na minha vida é ser crente, crente de verdade. Sendo crente, demais Deus cuidará por mim. Cuidará quando Roma disser que não pode comprar nem vender, se é que nós vamos passar um pouquinho disso aqui, que a noiva não vai passar pelo período da grande tribulação, que está anotado lá em Apocalipse 11, é 1260 dias. Quando começar aquela contagem lá,
Aí a noiva já subiu. Mas antes de começar aquela contagem lá, vai ter um pequeno aperto. Leia a mensagem Era de Sardes, 66. Mensagem Ordem da Igreja, o irmão Brana disse que vamos passar por um pequeno aperto até o ponto de perder os salões que congregamos e coisas. Mas se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nada para nós disso vai ser perca. Tudo será ganho. Tudo será ganho. Mas se nós nos encontrarmos sem o Espírito Santo, nós vamos ser um bando de reclamadores. Perdi aquilo, perdi aquilo. O Jó nos dá uma lição prática. Jó perdeu tudo que ele tinha, rebanho de ovelha, rebanho de camelo, e no final ele foi consolar a esposa e dizer: Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Ali está o retrato da noiva. E nós temos que pedindo a Deus para nos engatilhar nisto, nos engatilharmos nisto, que esta é a obra do Espírito Santo em nós, é nunca fazer alvoroço. Tudo que acontece nós temos que canalizar a Deus. Deus sabe melhor, Deus sabe melhor. O irmão Brana sempre diz isso para o Billy Paul, filho dele: Billy, Deus sabe melhor. Glória a Deus. Até lá na ferragem, lá ele morrendo lá no acidente. Aí Billy: papai, fala a palavra, papai. E o senhor sai daí. O senhor já orou para tanta gente e foi até ressuscitado. Fala a palavra. Aí o Billy Paul diz: só o olhar do meu pai, eu já entendi o que ele queria dizer para mim. Billy, Deus sabe melhor. Aí Billy Paul ficou caladinho. Deus sabe melhor. E quando Deus está em você, você não reclama. Você não reclama. Tudo você atribui a Deus e diz. É Coríntios 10, verso 13. Deus não permite luta acima do que podemos suportar. Deus sabe melhor. Bendito é o nome do Senhor. Isto sim é cristianismo, irmão. É comportamento. O cristianismo fala muito de comportamento. O comportamento de um cristão é totalmente do comportamento de uma pessoa que não é cristã. Doutor, irmão. 154? Arrependei-vos e cada um de vós ser batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós. Entenda a questão agora. Os judeus, não importa quanto pudesse provar que eles eram circuncidados, mas o sinal tinha de ser mostrado. Se não estivesse lá o sinal na verga da porta, não é? O pacto não era efetivo, não era. Você podia ser circuncidado, como era a lei de Moisés, ao 8º dia, tudo bem. No nosso caso aqui, ser batizado em nome de Jesus, crer no profeta, tudo bem, isso é lei natural, é mecânico. Circuncisão é a coisa mecânica, é o que deve ser feito. Mas existe algo que está além do mecânico. Lá o algo que estava além do mecânico era ter o sinal. E nós, algo que está além do mecânico é ter o Espírito Santo. Isso custa joelho no chão. Gente, ninguém vai chegar no céu com o joelho liso, sem orar, não. É a pontona do dedo é que está ficando calejada, tanto cutucar teclado de computador, e se te leva para o inferno. Você tem que ter cala no joelho. Joelho calejado é que nos levará ao céu. Deus nos converta e nos ajude. Nós estamos precisando de conversão, mais do que de arroz com feijão.
Estamos vivendo na era de Laodiceia, a era mais rica do mundo. E, no entanto, é um povo mais insatisfeito do que nunca. Qualquer coisinha reclamando, fazendo passeata para lá, para cá. Meu Deus do céu, que mundo sujo. O que nós precisamos é ser mais cheio do Espírito Santo. 156. A mesma coisa agora, a mesma coisa. Não importa o que você faça, não importa quanto você possa, você possa explicar a Bíblia, ser um doutor da Bíblia, você pode ser um estudante da Bíblia, tudo bem, nada contra. Ó, que coisa, você pode dizer, sou crente, tudo mais, mas ainda assim o sinal é maior, é requerido. É um degrau a mais. Um estudante da Bíblia, você diz, eu era uma boa pessoa, irmão Branco. Tudo bem, uma certa qualidade também era. Conhecia as leis de cor e salteado. 157. Não me importa o que ninguém diga. Você não encontrará um homem melhor nunca na vida. E vi fazer algo mal. Ouvi fazer algo mal. Isso não tem tanto a ver com Deus. O irmão Branco estala os dedos. Há um só requisito, e só este. Deus só tem uma via para ir para o céu. Não tem duas vias, não. Dons carismático e Espírito Santo. Não, a única via que ele tem para ir para o céu, para nos levar ao céu, é o Espírito dele morando em nós. Essa é a única via. Religião não leva, intelectualidade não leva, nada disso leva. Ter boa moral, tudo bem, mas isso também não leva. O que nos leva é ter o próprio Deus, a palavra encarnada. E quanto mais você tiver da palavra encarnada em você, mais você vai dizer amém para ela, mais você vai amá-la. Mas você, está escrito no quadro da igreja ali, naquele quadrão lá no fundo, você quase não esperará ver as portas da igreja abrir para você entrar e ter companheirismo, para você ouvir a palavra. Quanto mais do Espírito Santo você tiver, mais desejo você terá de vir aos cultos, de ouvir a palavra. Mas quanto menos do Espírito Santo, você não ligará muito. Você ligará mais para as coisas materiais. Tem que ir na igreja, mas tem que resolver uma coisa material hoje. Eu vou resolver primeiro, domingo eu vou. E aquele culto, às vezes você nunca mais recupera ele. Tem culto, ou por que não dizer todos os cultos, há coisas que você nunca recupera. E quando não pode de jeito nenhum, pelo menos na internet, está lá pendurado lá ouvindo. Essa semana eu estava lá, muito longe daqui, mas cada culto que vocês tinham aqui, eu estava lá pendurado ouvindo, com o ouvido no celular ouvindo. Por quê? Porque eu amo ouvir a palavra faz bem para a minha alma. Eu não sei como pessoa dá conta de ficar um dia todo sem ler a Bíblia, sem ler a mensagem. Eu não sei que organismo é este, sem ouvir a voz do irmão Brana, sem ler a mensagem. Gente, isso tem que ser parte da nossa vida. Como é que nós vamos pensar de ir para o céu, sem ter o céu misturado com o nosso espírito aqui? Está escrito em Mateus 16, o que ligares na terra será ligado no céu. Então, assim na terra como no céu. Mateus 6, a oração do Pai Nosso. Ora, se assim na terra será como no céu, então o céu começa aqui. Céu começa aqui. E o que é céu? É a palavra de Deus. O que é Éden? É a palavra de Deus. E nós não misturar com ela aqui, como é que nós vamos
ter poder dela para nos levar para lá. Ela é o que nos levará para lá. Ela é aquela força invisível que vai nos levantando, igual a Enoque. Uma força invisível foi levantando, ao ponto de Deus dizer: Enoque, você está tão pertinho espiritualmente, levantando espiritualmente, você está tão pertinho, Enoque, acaba de chegar. Quanto mais se envolver com essa palavra, ela vai tirando de você o mau gênio, tira os costumes mundanos, tira tudo que é carnal, apetite mundano. Ela vai fazer uma transfusão. Não precisa de você fazer penitência, joelhar ao pé da cruz, não. É só dar lugar à palavra. O que é dar lugar à palavra? Ler e orar. Com vontade ou sem vontade, lê e ora. Você vê que logo a vontade vem. Agora deixa de ler um dia. Segundo dia fica pior, você perde o apetite. Terceiro dia ainda pior, você perde mais. Quarto aí fica pior. Vai desistindo, vai ficando, caindo na anorexia. É essa mesmo. Anorexia é perca de apetite. Daqui a pouco você está só o corpo aqui, mas seu espírito está lá fora, pensando na duplicata, pensando no serviço, pensando no pecado. Aqui só está o corpo, mas lá fora está seu espírito vagando. Anorexia. Mas se envolva com a palavra que você lê. Você entra aqui dentro e fala: graças a Deus, aqui é meu oásis. Aleluia. Oásis da igreja, onde nós recebemos descanso, paz. Nós voltamos para casa leve, renovado. Nós deixamos nosso velho espírito lá fora. E quando nós saímos lá, nós não pegamos ele de novo, não. Nós mandamos ele embora. Falamos: ó, espírito, sai da minha frente. Você não é meu, não. O meu eu recebi lá dentro da igreja hoje. Aleluia. Glória a Deus. Só mais um, irmão Marcos. Não, onde nós paramos? 158. E você não pode fazer isso. Você não pode colocar o sangue na verga da porta, onde o sinal não poderia estar, a menos que o cordeiro morresse. Tem que morrer alguma coisa. Se não morrer nosso ego, nossa razão, irmão, nós não vamos fazer isso nunca. Lá o cordeiro tinha que morrer para sair sangue. Aqui essa vida velha tem que morrer para sair o sangue velho, sangue humano, e entrar o sangue de Deus, o Espírito de Deus, a vida de Deus em nós. Eles não podiam pôr o sangue, aplicar o sangue enquanto o cordeiro não morresse. E esse cordeiro aqui que tem que morrer sou eu, é você. Morrer para o mundo, morrer para o pecado e nascer em nós, para que ele possa colocar em nós o seu Espírito. Aleluia. E o sangue era um sinal positivo que o cordeiro havia morrido. Hoje, o Espírito Santo de Deus é o sinal positivo que o nosso cordeiro tem morrido. Cordeiro velho, da carne velha. Não há algo manufaturado. O cordeiro havia morrido. Não é algo manufaturado, não. Eu sou crente aqui na igreja, mas lá fora, meu coração é de Jesus, meu pulmão é de Souza Cruz. Não, meu coração. Minha mãe era rezadeira de terça, ela cantava muito assim. É só de Jesus, minha alegria é viver na luz. E os fumantes dizem: meu coração é só de Jesus,
e os meus pulmões é da Souza Cruz. É assim? É não, né? Tá errado. Moedinho, vem cá orar, vem. O senhor não está nessa não, né, Moedinho? Graças a Deus, Deus te livrou, né? Amém, vem cá orar. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Meu coração, meus pulmões, é tudo de Jesus. Minha alma, meu espírito, meu corpo. Cada dia nós estamos fazendo esse cordeiro velho morrer para poder entrar um novo espírito. Expor o sinal. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, foi com vergonha que mais uma vez eu vim à tua casa. Por causa das coisas que eu faço que eu não gostaria de fazer, Deus. O Senhor é a minha testemunha que eu não gostaria de fazer, Senhor. Eu peco todos os dias, a todos os instantes, ó Deus. Misericórdia. Mas Deus, eu sei que meus pecados mais uma vez foram perdoados, Senhor. Existe um sangue entre eu e meus pecados, Deus. Eu te agradeço, Senhor, por mais uma vez eu poder ouvir a sua voz e o seu perdão. É verdade, Senhor, que o Senhor fala comigo. Obrigado, Deus, pelo privilégio de poder entrar aqui na sua casa e ter comunhão com o Senhor e com meus irmãos em Cristo. Oh Deus, obrigado mesmo, Deus. Senhor, sela essa palavra em nossos corações, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, a expor o sinal. Ajuda-nos a ser um cristão verdadeiro, genuíno, ó Deus. Ó Pai amado, Senhor, eu te suplico por uma vida nova. Ajuda-me a ser nascido de novo, ó Deus. Como posso agradar ao Senhor, fazer as coisas que faço? Perdoa-me, Senhor, perdoa cada um de nós. Perdoa mais uma vez, nós te suplicamos o teu perdão. Deus, não dobre, não vire seu rosto para os nossos clamores, mas dobra, Senhor, os seus ouvidos à nossa voz. Permita que nosso pedido de perdão, nossa súplica de perdão chegue ao teu coração, Senhor. Ó Senhor, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Eu te agradeço, nós te agradecemos de coração. Que privilégio ouvir a tua voz, Senhor. Agora eu te peço humildemente, Senhor, me dê uma vida nova, uma vida de um cristão verdadeiro, genuíno, para mim, para cada um de nós, Senhor. Ó Deus, nos perdoe e nos ajude pela sua infinita graça. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo, com o perdão de nossos pecados, Deus. Amém, Deus. Aleluia. Abraça seu irmão, sua irmã. Domingo que vem, você não esqueça de trazer a mensagem União Invisível da Noiva. A mensagem que estamos estudando todo domingo de manhã. Deus os abençoe, irmãos. Se você quer vir ao altar, o altar está aberto para você orar. Deus os abençoe. Pense nisto. Pense nisto. Ame mais ouvir essas coisas. Ame mais ouvir a palavra de Deus. Deus entra em nós à medida que nós deixamos Ele entrar. Deus não é invasor. Ele entra em nós à medida que nós deixamos Ele entrar. Se nós deixar Ele entrar mais, Ele entra mais. Deus os abençoe, em nome de Jesus.
Minha alma está em festa, me sinto até no céu. Parece até um sonho estar em Israel, passando nos lugares por onde Cristo andou, e a minha eterna salvação um dia consumou. A via dolorosa por onde carregou nos ombros o madeiro que sobre si tomou. As dores que eram minhas, levando até o fim, e os meus pecados e o castigo que haviam sobre mim. O Calvário ao contemplar, fico imaginando a cruz, onde por amor para me salvar morreu o meu Jesus. Mas no túmulo não está. Posso até ouvir a voz quando um anjo assim falou. Jesus ressuscitou. Aleluia, 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 aleluia. Jesus ressuscitou.